Você acha que as redes sociais estão influenciando a forma que as pessoas emagrecem? Ou que estamos vivendo na era das canetas emagrecedoras e dos resultados rápidos? Oiê, eu sou a Gabi Palma, empresária, influenciadora digital e apresentadora de TV. E tudo começou nas redes sociais. Hoje eu recebo Jade Shine, ela que é nutricionista comportamental. Ela defende que emagrecimento não é sobre dieta, mas sim sobre comportamento. Seja bem-vinda, Jade. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada por me receber aqui. Sinta-se à vontade, estamos muito felizes com a tua presença hoje. Muito obrigada. Jade, como que começou essa tua relação com a comida e com a nutrição? Bom, desde muito nova eu tive essa questão do comportamento da alimentação dentro da minha casa. Toda a minha família sempre foi muito ligada à questão de alimentação, de estar presente ali na cozinha, então eu sempre gostei muito dessa área voltada à comida. Mas, desde pequena, eu já comecei a ter o conflito de imagem versus como é então que eu posso gostar tanto assim de comida em si e também querer ser magra, né? E foi aí que desde pequena eu comecei a lutar com a balança e com questões de emagrecimento. Jade, já que estamos falando sobre emagrecimento, o que tu poderia nos trazer aqui da atualidade sobre a febre das canetas emagrecedoras? Hoje em dia, as canetas estão muito em alta, então é muito importante a gente poder falar e comentar sobre isso, porque a internet, ela amplifica todas as conversas e não foi diferente com as canetas emagrecedoras. O que a gente tem visto muito hoje é que as canetas estão sendo vistas como se fossem uma fórmula mágica, como se fossem uma pílula. E disso eu sou totalmente contra. A gente não pode ser contra as canetas, porque elas vieram para ajudar, elas vieram para trazer luz em um mundo que enfrentava muitas dificuldades sobre o emagrecimento. E que bom que hoje em dia a gente pode contar com elas. O maior cuidado que a gente tem que ter hoje em dia é que as canetas não podem ser vistas como uma pílula mágica para o emagrecimento. Jade, eu recebi a informação de que essas canetas não surgiram com a finalidade de emagrecer. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso e de onde que surgiu. Como surgiu todo esse movimento, essa febre das canetas emagrecedoras? Sim, Gabi, você está correta. As canetas elas não surgiram para tratar o emagrecimento de forma específica. Elas vieram para tratar obesidade e a diabetes. Mas, como a internet é esse local de amplificar conversas, elas acabaram saindo um pouco do mundo da saúde e vindo muito mais para o popular das pessoas, para o cotidiano das pessoas. E aí elas estão se popularizando cada vez mais para o emagrecimento. E isso pode ter muito bem um lado bom e um lado não tão bom assim. E o mercado da nutrição, ele deve se adaptar a essa tendência ou combater? Eu acho que não é nem se adaptar e nem tentar combater. Eu acho que é organizar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma visão do daqui para frente. Porque assim, muita coisa precisa ser organizada e muita coisa precisa ser olhada, sabe? Com o devido cuidado. Eu vejo muitos profissionais tendo uma postura de não gostar das canetas, mas elas já estão aqui. Então a questão não é se adaptar, a questão é o que faremos a partir de agora. E o que esperar desse movimento pós-canetas? Porque eu também vi, não sei se é verdade, agora tu me diz, por favor, que também pode ter alguns problemas de saúde, mas também o mercado da nutrição vai ter que se adaptar, não só agora, mas adiante, né? Eu acredito que as pessoas vão ter que ter alguns hábitos diferentes de anteriormente. Com toda certeza. E por isso que eu digo que a gente não tem que se adaptar. A gente tem que se organizar perante o novo momento do mercado. E o momento é das canetas. Por isso que, enquanto algumas pessoas estão indo na contramão e sendo contra as canetas, eu não vejo que essa seja a saída. A saída é a gente falar de comportamento. Porque em um mundo que promete muitas fórmulas mágicas, como é que fica o depois? As canetas elas vieram para facilitar e elas vieram para nos ajudar a organizar a questão do emagrecimento. Porém, elas não são uma pílula mágica. Então a gente precisa tratar o durante e principalmente o depois. Porque senão de nada adianta você ter um processo com começo, meio e fim e não conseguir suportar esse processo depois. Então a gente precisa tratar comportamento.
Como é que as pessoas vão conseguir modificar os seus hábitos? E isso não é da noite para o dia, não é como se fosse um belo dia eu vou acordar e vou ter novos comportamentos. Não, é um processo. O grande problema é que as pessoas veem o processo com muita dualidade. Ou eu faço tudo certo, ou eu simplesmente vou chutar o balde e depois eu penso nisso. Só que as coisas não são duais. A gente precisa melhorar realmente o nosso comportamento perante a comida para que os resultados eles venham e fiquem. Diferente do que a gente vê em muitas dietas por aí, onde as pessoas conseguem começar, veem um meio, mas dificilmente elas veem um final. Então, por que seria diferente agora no mundo das canetas? Não é diferente. E qual que é o grande problema? Como você mesma falou de questões de saúde, a gente já está vendo muito uso indiscriminado das canetas. Outra coisa que a gente precisa pensar é que tem muitas pessoas usando esses medicamentos trazidos de outros países, trazidos de forma ilegal para o Brasil. E isso não pode. Se a questão é melhorar a saúde, será que de fato elas estão sendo usadas para melhorar a nossa saúde ou apenas para um fim estético? E quando a gente fala desse fim estético, será mesmo que vale a pena? A gente tem visto casos muito expressivos de pessoas perdendo grande parte do colágeno que elas têm no corpo. Então, assim, se a questão é ficar com uma imagem mais bonita, será que quando a pele do seu rosto cair, vai ficar tão bonito assim? Será que quando todo o seu tônus muscular começar a ser perdido, vai ficar bonito? Provavelmente não. Então é isso que a gente tem que pensar. Como é que será isso depois? Será que vai valer a pena? Ok, e se a pessoa emagreceu? Será que vale a pena para ela ficar flácida? Será que vale a pena para ela perder toda a massa muscular? Que é isso que a gente vê em tratamentos que são feitos de forma indevida. E não, é claro que não vale a pena. Por isso que a gente precisa ter muita cautela. É um tratamento que veio para ajudar, mas se não feito da forma correta, com certeza terão muitos ônus também. Então, a solução é para o momento pós-caneta procurar uma dermatologista também e uma nutricionista, né, Jade? Eu gosto muito de falar sobre o 880, né? O ideal é o caminho do meio. E se vocês têm algum objetivo, nada melhor que a constância. E saúde, gente, em primeiro lugar. Por favor. O que vocês vão fazer, talvez usando de forma indevida a caneta, é acelerar o processo. Mas até quando, né? Esse objetivo vai continuar ali presente na tua vida. Bom, Jade, olha só, agora, como a gente fala sobre redes sociais, nós temos um quadro que se chama Responda em 30 segundos. Agora nós vamos descobrir se a Jade Shine também é uma boa influenciadora digital e se ela consegue desenrolar aí nas respostas em 30 segundos. Exercícios físicos ajudam no emagrecimento? Com certeza, porém, eles não são a única resposta. Inclusive, tem muitas pessoas que emagrecem sem fazer exercício físico, não que seja o ideal, mas o contrário não acontece. Tem muita gente que faz exercício físico achando que vai emagrecer e não emagrece. Jade, tu foi uma das primeiras nutricionistas a falar sobre um termo que eu adoro escutar e também gosto de falar. Nos defina em 30 segundos o que é fome emocional. Fome emocional é um conceito muito importante nos dias de hoje. Por quê? Fome emocional é aquilo. Tô cansada, vou comer. Tô ansiosa, e se eu comesse uma coisa bem gostosa? Mas o dia foi tão cansativo hoje, e se eu pedisse um iFood? E é isso. Por isso que eu defendo que a gente tem que melhorar o nosso comportamento. Porque sem mudança de comportamento, você vai continuar tendo fome emocional. O que tem em comum as pessoas que emagrecem de forma saudável e duradoura? Com certeza elas modificaram o comportamento delas perante a comida. Porque, de novo, sem uma estratégia bem feita, sem mudança de comportamento, muitas vezes tem começo, tem meio e não tem um final feliz. Ok, e agora quarta pergunta. Proibir alimentos em dia de semana e ter apenas o dia do lixo funciona? Funciona se você quiser que dê tudo errado. Porque esse é um dos maiores motivos das pessoas não conseguirem melhorar o comportamento delas perante a comida e depois ficar nesses episódios de fome emocional de eu mereço. Já que se determinado alimento é proibido, você precisa merecer ele. E aí entra a fome emocional. Muito bem. E agora a última pergunta. A internet ajuda ou atrapalha quem quer emagrecer? Depende das pessoas que você seguir. Por quê? Depende do posicionamento dessas pessoas. Tem muitas pessoas que elas vão querer te vender essa questão das fórmulas mágicas.
e depois não é à toa que você vai se frustrar. Então, cuidem os profissionais que vocês vão seguir, cuidem os profissionais que vocês vão usar como exemplo e também os influenciadores digitais, porque tem muitos por aí que acabam vendendo uma fórmula mágica que não traz constância. Então já aproveitem e nos sigam. Jade, você me falou que quando entrou na faculdade de nutrição, achou que fosse virar naturalmente fitness, mas aí que percebeu que estava com algum problema de informação. Gostaria que tu me explicasse um pouco mais sobre isso. Muitas pessoas acham que do dia para a noite vão passar no Portal Fitness. E daí vem muito o termo mentalidade de dieta, que é quando a gente acha que um belo dia vai acordar e vai virar fitness. Só que isso não acontece. As pessoas têm muito essa visão de dualidade. Ou eu faço tudo perfeito, ou eu não faço nada, ou eu chuto o balde. Só que existe o caminho do meio. E o caminho do meio é onde existe o equilíbrio e é onde existe a constância. Enquanto as pessoas ficam muito nesse mundo de dualidades, é muito difícil modificar o comportamento. E é por isso que eu achei que quando eu entrasse na faculdade de nutrição e fosse inserida naquele meio, eu ia acordar e um belo dia ter passado pelo Portal Fitness. Mas o que aconteceu foi o oposto. Eu achei uns 15 quilos lá na faculdade de nutrição. E por quê? Muita comparação. É um mundo de imagem. E ao mesmo tempo é um mundo que dói, sabe? Porque eu entrei lá justamente achando que eu ia emagrecer. E eu só acabei engordando ainda mais. E por isso que ficou muito claro para mim que o que falta não é informação. O que falta de verdade é mudança de comportamento. E era isso que me faltava na época. Foi só então quando eu me fechei para esse mundo de dietas e fui entender sobre comportamento humano, que eu entendi de fato o que me faltava e o que falta na maioria das pessoas, que é melhorar a relação com a comida. Claro. Pois então, eu também acho que é importante nós acolhermos os nossos sentimentos, porque não precisa ser nada tão radical assim. Eu acredito que o hábito ele tem que ser persistido. Depois que o teu hábito for persistido, ele vai virar rotina. Eu, por exemplo, sou viciada em academia, mas eu já treino há 15 anos. Então, eu sempre falo que depois dos 6 meses, aí o negócio engrena, aí já vira hábito. E eu também acho que a alimentação pode ser da mesma forma. O que tu acha sobre isso? Eu concordo muito com o que você está dizendo, porque é sobre constância, não é sobre perfeição. E quando a gente vai aos pouquinhos entendendo o que a gente pode fazer de melhor, as coisas vão fluindo. Quando a gente sai desses extremos de achar que um belo dia a gente vai passar no Portal Fitness, a gente começa a compreender, tá, qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje? Eu estava até brincando hoje mesmo com uma paciente que muitas vezes o seu mínimo é cortar um tomate para comer junto com a sua comida. E por que as pessoas visam a perfeição? Por que então eu tenho que ter o prato mais lindo de salada? Muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de fazer isso. E enquanto a gente continuar beirando perfeição, e vendo o emagrecimento como preciso ser perfeito, as coisas vão continuar dando errado. Então, assim, por que não tentar mais o caminho do meio? O caminho de modificamos nossos comportamentos de pouquinho a pouquinho, até que uma grande mudança aconteça. Exatamente. E sabe o que eu acho que poderia ajudar bastante nós que gostamos de ter uma alimentação saudável? São as empresas facilitarem, né, os alimentos saudáveis de fato, porque eu acho que é muito mais fácil na correria a gente se alimentar de um ultraprocessado, por exemplo, normalmente é o que tem aí, né? Então eu acredito que a gente deveria ter cada vez mais formas de transformar a comida em mais rapidez, assim. Né? O que tu pensa? Tu acha que é desculpa minha mesmo? Ou que dificultam mesmo, assim, que a indústria dificulta pra gente se alimentar bem? Sinceramente, sabe o que eu acho que dificulta mesmo? A nossa cabeça. Essa questão da mentalidade dieta, que a gente visualiza que tudo tem que ser perfeito. E não tem que ser. Muitas vezes a gente realmente só tem que fazer o mínimo que a gente consegue naquele momento. E quando a gente sai dessa zona de perfeição e começa a ver com praticidade o que a gente pode fazer, a gente começa a achar maneiras mais simples de se alimentar e até como alguns produtos que já vendem na indústria podem facilitar ali o nosso dia a dia. Não é à toa que a geração Z está vindo aí como a geração mais saudável dos últimos tempos. Por quê? Porque a internet tem disseminado muito a questão da vida saudável e as marcas estão indo na mesma pegada. Então, cada vez mais a gente vê produtos industrializados com a intenção de ajudar a vida saudável das pessoas. E dá perfeitamente para unir os dois mundos, tanto o mundo do mais saudável, como o mundo também de alguns produtos industrializados. Afinal de contas, hoje em dia todo mundo tem pressa mesmo.
Eu acho que nós estamos precisando já pegar uma consultoria com a Jade para nos alimentarmos de forma saudável e prática. Jade, vamos para o quadro Isso e Aquilo? Bora? Bora. Perguntas polêmicas, tem que escolher uma, tá? Vamos para a primeira. Salgadinho ou chocolate? Chocolate. Por quê? Ai, porque é mais gostoso. E para a saúde também? Melhor? Depende. Proibir ou equilibrar? Equilibrar com toda certeza. Protocolo médico ou promessa vendida como milagre? Protocolo médico. Informação ou comportamento? Os dois? Comportamento. Comportamento, muito bem. Nutricionista comportamental, né, gata? Caneta emagrecedora como ferramenta ou como atalho perigoso? Ferramenta. Muito bem. Se as canetas ajudam tanto a emagrecer, por que muitas pessoas voltam ao ponto inicial depois? Comportamento. De nada adianta fazer o tratamento mais caro do mundo com os melhores médicos se você não modificar o seu comportamento durante o processo. A gente tem visto já números bem expressivos de reganho de peso após a pausa com as canetas e é justamente por quê? Porque a base não foi consolidada de uma boa forma. Não houve mudança de comportamento, só houve mudança de estratégia, que no caso utilizaram as canetas. Agora, Jade, eu vou te dar o palco e vou te deixar fazer uma pergunta para mim, diante de tudo que a gente conversou aqui. O que tu gostaria de me perguntar? Ai, Gabi, você não veio do mundo dos concursos de beleza. Eu imagino como deva ser polêmico o assunto alimentação nesse mundo de concursos. Como é que você sentia a questão de... Você sentia muita pressão quanto à sua alimentação? Nunca senti pressão. Na verdade, eu era muito magra. Inclusive, gente, eu tomava Neston, Sustage, quando eu concorria aos concursos de Rainha do Carnaval, concurso de piscina. Eu tinha que viver na academia para ganhar mais músculo, para deixar a perna mais grossa, sabe? Para ficar mais mulher, porque eu sempre tive aquele corpo de menininha mesmo. E eu sempre falo que o meu biotipo e a minha genética é de ser uma pessoa magra, o que sempre facilitou a minha vida nos concursos de beleza. Mas quando eu fui concorrer ao Miss Brasil, eu tive que emagrecer, principalmente massa magra, porque eu tava... Existe o padrão de Miss, né? E eu tava muito forte da academia. Então, eu comecei a correr, diminuir carboidrato, não comia praticamente muito carboidrato, só carboidrato saudável, né? Que tu sabe como funciona. E emagreci 8 quilos. Mas foi a única dieta que eu fiz, foram por 3 meses. Nunca tive dificuldade, mas já vi muitas meninas desmaiando de fome nos concursos, elas não tomavam água quando tinha prova de biquíni, aquela coisa meio de fisiculturista, sabe? Pra definir barriga, enfim, emagrecer. Então a gente vê de muita coisa. Não estava ainda na febre das canetas emagrecedoras. Agora eu acredito, né, que a galera esteja usando sempre as canetas, mas na época não tinha tanto esse conhecimento. Eu acredito também. Jade, agora a nossa última pergunta que a gente sempre faz aqui no programa. Qual assunto que nós falamos aqui que deveria viralizar na internet? Que as canetas não devem ser usadas de qualquer forma. As canetas não devem ser usadas de uma forma indiscriminada. Não usem, em hipótese alguma, canetas falsificadas e sejam conscientes em suas escolhas. Muito bem. Então, gente, saúde nasce de constância, não de extremos. Jade, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Fico muito feliz de te ver aqui. Eu gostaria que tu falasse o teu arroba para o pessoal te seguir no Instagram. Ai, Gabi, eu que agradeço, eu adorei nosso momento aqui juntas, eu adorei falar desse assunto que está super em alta e que a gente precisa mesmo falar sobre. E o meu arroba no Instagram é @jadeshine.nutri. Lá vocês vão encontrar muito essa questão de canetas emagrecedoras, de comportamento alimentar e como não viver de extremos e aprender a ter constância sem fazer dieta. Muito bem, eu amei esse programa. Me sigam também no TikTok, no YouTube e no Instagram. Um beijo para minhas manas, minhas seguidoras, e encontro vocês no próximo episódio de Gabi Palma no Digital. Beijo!